Olá pessoal, eu sou Joselito Camargo, sou acupunturista aqui no Canadá e resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas me perguntam como é que funciona, quais são as diferenças de estudar acupuntura e trabalhar com acupuntura, comparando o Brasil com o Canadá. Então esse vídeo ele é direcionado para as pessoas que têm interesse em vir para cá e trabalhar aqui. Vou explicar como é que funciona as diferenças, tanto nas terapias quanto na college, como é que funciona tudo isso daí, tá? Se você é acupunturista e tem interesse, fica ligado. Bom, a primeira pergunta que me fazem é se a pessoa que é acupunturista no Brasil pode chegar aqui e trabalhar com acupuntura. Bom, a resposta é não. Primeiro porque, diferentemente do Brasil, a acupuntura aqui ela é uma profissão regulamentada. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um órgão regulamentador e que controla e fiscaliza a atividade dos acupunturistas. Eu estou gravando esse vídeo, hoje é abril de 2020. Hoje no Brasil a acupuntura ela não é regulamentada ainda. Então eu espero no futuro, eu torço demais para que isso aconteça, porque assim como acontece aqui no Canadá, quando você tem uma profissão que ela é regulamentada, você tem muito mais respeito pela profissão. Então, como não existe uma padronização de ensino e de atividade da prática, cada um acaba fazendo mais ou menos do jeito que quer. Obviamente que quem trabalha com acupuntura vai ter sua segurança no Brasil, vai trabalhar com responsabilidade, mas eu digo assim, não tem uma fiscalização. Então, assim, é o cara que não precisa estudar acupuntura para abrir uma clínica de acupuntura, entendeu? Qualquer um que chega no Brasil e se autodenomina acupunturista, ele pode abrir uma clínica e trabalhar. Aqui não. Aqui, se você não tiver o seu registro, depois de ter feito a prova, quando você acaba o college, você faz uma prova, tipo uma OAB. Se você não faz essa prova, você não passa nessa prova, você não pode atuar com acupuntura. Você não pode colocar uma agulha em ninguém. Isso faz com que a acupuntura seja muito respeitada. Então as pessoas procuram e elas têm confiança no que vão fazer. No Brasil, como não existe essa regulamentação, ainda fica um pouco num campo esotérico, uma coisa mística. As pessoas misturam técnicas, umas coisas meio, eu aplico o método tal, o método não sei o que, coloco uns nomes chiques assim pra ficar bonito e vender mais caro, mas aqui no Canadá não tem nada disso. Você é acupunturista, você é acupunturista. Não precisa ter uma outra profissão por trás. No Brasil eu fiz biomedicina, depois eu fiz pós-graduação em acupuntura, então a maioria dos profissionais é da área da saúde, eu sou fisioterapeuta e acupunturista. Aqui não tem isso, aqui você é acupunturista e pronto, só isso. Então, a pessoa que sai do high school, ela já pode ir para college e se tornar um acupunturista. Então, com isso, não tem essa coisa de médico achar que é exclusivo deles ou outra profissão achar que é exclusivo. A exclusividade da atividade da acupuntura é do acupunturista. Existem alguns outros profissionais que podem usar alguns pontos, utilizar algumas técnicas. Como no Brasil também o fisioterapeuta faz o dry needle, aqui tem o quiroprata que pode usar alguns pontos, o massoterapeuta também pode, mas assim, é uma coisa mais limitada. A pessoa que vai querer fazer um tratamento de acupuntura, ela vai ter que procurar algum profissional com registro em acupuntura mesmo, não tem outra alternativa. Então aqui quando a pessoa termina o high school, aí ela já tem a opção de ir para college ou ir para faculdade, e aí isso vai depender do tipo de curso que ela vai querer fazer, porque tem alguns cursos que são em universidade e tem alguns cursos que são em college. Por exemplo, você vai querer fazer contabilidade é college, algumas engenharias é college, enfermagem é college, aí se você quiser ser médico, você vai para a universidade, se você quiser ser cirurgião dentista, você vai para a universidade. Então são algumas categorias que entram em college e outras em universidade. Então no caso a acupuntura, ela é college. Então a pessoa termina o high school e ela vai para college, então ela vai ter toda uma base de fisiologia, de anatomia, de estudos sociais. E aí me perguntam se aqui para você fazer acupuntura você tem que ser da área da saúde. Não precisa, porque você vai ter o curso aqui são de 3 anos em período integral, condensado em 2 anos, né? Então assim, tem semanas que são 33 horas dentro de sala de aula. Isso é muito, porque depois disso você ainda tem assignment para fazer, estudo de caso, estudar para teste, quiz e não sei o que, muitos trabalhos, então assim, consome muito tempo. No Brasil, geralmente você passa 2 anos numa pós-graduação e passa um final de semana por mês em sala de aula, então assim, a carga horária é muito diferente, completamente diferente. Então, o aluno ele sai do high school, ele já vai direto para college, e aí ele vai ter toda a base de fisiologia, anatomia, nutrição, e aí a gente também estuda algumas ervas. A gente não pode prescrever ainda, mas a gente conhece, né? Como acupunturista a gente tem uma base muito grande de ervas. Então assim, você sai um profissional muito completo, que você é muito cobrado. Algumas coisas no Brasil que a gente aprende, mas não é todo mundo que entra de cabeça mesmo, de aprender, sei lá, luô, ponto X, ponto de acúmulo. Aqui não, aqui você é muito cobrado nos detalhes. Então o conhecimento aqui ele é muito mais denso do
do que no Brasil. Não que no Brasil não vá ter ótimos profissionais, até vai, mas a busca pelo conhecimento no Brasil, ela é mais solitária, eu acho, porque o aluno exige muito do aluno que ele vá em busca do conhecimento. A busca no conhecimento eu acredito que seja solitária mesmo, mas aqui você tem muito mais cobrança, entende? Então aí me perguntaram se a formação no Brasil é válida no Canadá. Não deixa de ser, mas a carga horária no Brasil é muito pequena para o que eles exigem aqui. Para você fazer a prova desse órgão regulamentador, eles exigem um diploma de 3 anos, em período integral. Então o que você pode fazer com o que você fez no Brasil é traduzir tudo, trazer para uma college e conseguir eliminar algumas matérias, mas você não tem como não fazer as matérias aqui. E aí você vai ter que fazer os horários de clínica. A clínica tem que ser observada por um profissional aqui, são 500 horas. Talvez você até consiga eliminar algumas dessas horas, mas não tem como não passar pela clínica. O que eu acho extremamente importante, porque aí você vai ter contato com os pacientes, você vai ter que falar inglês, então tem as terminologias. Não adianta, cara, você pode falar muito bem inglês, mas tem as terminologias que são muito específicas para a nossa prática, né? Então precisa de uma prática mesmo ali diária. Então eu acho que é fundamental essas horas de clínica na escola. Eu acho muito importante. Ah, mas eu sou acupunturista há 10 anos no Brasil, será que eles não vão reconhecer? Olha, gente, tem gente que vem da China aqui e tem que provar a mesma coisa. Querem saber se você estudou numa escola por 3 anos, seu curso foi em período integral, e eles vão avaliar muita coisa. Então você pode chegar e pode tentar, não tem problema nenhum, mas vai ter toda essa exigência, e se você conseguir provar tudo que eles querem, você pode fazer essa prova. Depois que você fizer essa prova, aí você pode atuar com acupuntura aqui no Canadá. E às vezes as pessoas me perguntam: ah, porque eu ouvi dizer que no Canadá é assim, no Canadá é assado. Gente, o Canadá é muito grande. Não tem como você padronizar a atividade de todos os profissionais num país gigante como esse, com gente vindo do mundo inteiro. Então, assim, falar que no Canadá faz de um jeito, não tem como. Eu falo pra vocês da minha experiência aqui em Ontário. E aí a grande pergunta, né? Tá, então como é que eu faço pra estudar acupuntura no Canadá? Bom, aí eu preciso perguntar pra você: você quer ser acupunturista no Canadá ou você vai querer imigrar para o Canadá? Porque o que a maioria das pessoas fazem na questão de imigração, elas vêm com visto de estudante para cá e aí estudam numa college para acumular os pontos e aplicar para permanência aqui, né, para residência. Se essa for a sua opção, eu diria que não vale a pena. Não faça isso, porque a acupuntura é a profissão de fé, cara, é igual ser padre, entendeu? Você tem que gostar muito disso, porque é muito louco. A gente tem toda uma base filosófica por trás e a gente tem que entender mecanismo energético das doenças e dos tratamentos. E é uma coisa que exige muito da gente. Você tem que gostar muito disso para fazer, entendeu? Então, você vai entrar num negócio desse de cabeça, só por causa de ponto de imigração, eu diria para você escolher algum outro curso mais fácil, que vai te dar os pontos do mesmo jeito, só para você ficar aqui. Mas agora, se você realmente quer vir estudar acupuntura no Canadá para ser um acupunturista e trabalhar aqui, aí eu diria para você que, beleza, se você tiver uma grana legal e uma estrutura emocional e conseguir fazer isso, ótimo, é super válido. Vou passar para vocês os valores de hoje. O curso hoje de acupuntura de 3 anos na college que eu faço, que é um college público, o total é de $48.577. O dólar canadense está 3,74, então são R$181 mil. Então assim, se você achar que vale a pena fazer isso, beleza, mas é caro. Tá, mas R$180 mil, isso é dinheiro pra caramba, eu não tenho condição, como é que é? Não tem outro jeito de fazer? Como é que você fez? Bom, eu vim num outro processo. Eu vim pra cá já como residente. Então, quando você é um aluno doméstico, o valor é muito mais baixo e aí a gente também ganha em dólar. Então, a gente paga em dólar, então é mais baixo. E como residente também, você tem algumas opções de financiamento estudantil, como tem o FIES também no Brasil, e aí você tem depois 10 anos para pagar e etc. Então, quando eu decidi vir pra cá, primeiro eu fiz a imigração. Então, meu visto ele não tem nada a ver com o meu status dentro da college, entendeu? Se eu não quiser fazer college, eu não preciso, que eu já moro aqui. Então, é diferente, entendeu? Porque aí, a pessoa quando ela vem com visto de estudante, ela tem uma limitação de horas de trabalho, pode trabalhar 20 horas por semana, e outra coisa, depois quando você termina college, você tem que fazer essa prova, e essa prova às vezes você demora 1 ano para fazer, porque não é todo dia que tem essa prova para fazer. Então, se você tem um visto de estudante vinculado a sua estadia aqui no Canadá, e não pode trabalhar, porque você se formou, mas você não pode trabalhar ainda, porque não tem licença, como é que você vai fazer? Então, tudo isso tem que colocar na ponta do lápis para tomar essa decisão. Meu conselho é, se você quer ser acupunturista,
acupunturista aqui no Canadá, primeiro tenta fazer o processo de imigração e vir para cá como residente. Aí você chegando aqui, aí você faz a college e regulariza a sua situação. Isso leva um tempo. Quando eu decidi, porque eu sou acupunturista, é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero envelhecer fazendo. Então quando a gente decidiu vir para cá, eu falei, não tem problema eu dar 10 passos para trás para depois dar 100 para frente. Eu não me importo de ficar 3 anos nesse limbo para depois seguir em frente na minha carreira. Então, para mim, eu tomei essa decisão, para mim foi muito bem pensado e estou muito feliz com isso, não me arrependo de maneira nenhuma. Mas é sofrido, você tem que ter uma base familiar muito grande, tem que ter alguém que vai te dar esse suporte, então você tem que pensar direitinho mesmo se é isso que você quer da sua vida. Aliás, parabéns aí pro Alexander Assunção, galera do CRAENG, pessoal que está lutando para conseguir a regulamentação. Isso vai ser um passo muito grande para vocês aí no Brasil. E aí me perguntaram também, dá para ganhar dinheiro com a acupuntura no Canadá? Gente, ganhar dinheiro no Canadá, eu acho que quem ganha é apresentador de televisão, piloto de Fórmula 1, dono de banco, esses caras ganham dinheiro, entendeu? O resto tem que trabalhar mesmo. A diferença aqui no Canadá, a diferença social ela não é muito grande. Então, assim, todo mundo vive mais ou menos no mesmo nível, assim, ninguém é muito rico ou muito pobre. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível de vida. Então, assim, ser acupunturista tem que trabalhar, você tem que ralar. O mercado de trabalho aqui, como é que funciona? Você pode trabalhar numa outra clínica para outra pessoa e aí você paga comissão, tal, você divide o valor, como é no Brasil também. Ou você abre a sua própria clínica e aí você cobra o valor que você quiser, entre aspas, né? Você vai cobrar o valor, mas aí você tem as suas despesas, vai ter que pagar aluguel, etc. Então é o mesmo esquema do Brasil. Ou você monta sua clínica ou você vai trabalhar para alguém. O valor que se cobra aqui, também ele é mais ou menos padronizado. Me perguntaram assim, se você for tratar com o cara, aqui se é mais caro. Não é, cara. Não é porque, como eu falei, aqui não existe esse negócio de especialização. Aqui é proibido você falar que é especialista em alguma coisa. Aqui ninguém é especialista em nada. Você é acupunturista, você é acupunturista. Pronto, acabou. Sua clínica pode até ter foco em alguma coisa. Sei lá, você tem foco em neurologia ou foco em infertilidade. Mas você não pode falar que você é especialista em alguma coisa. Porque todo mundo é igual. Então, se o cara tem 30 anos que ele é acupunturista aqui no Canadá, ele vai cobrar mais ou menos o mesmo valor que eu. Obviamente que ele vai poder cobrar mais, porque ele já tem uma galera que ele vai atender, então ele pode cobrar uns $120 mais ou menos. E a gente, quando está começando, você vai cobrar uns $80 mais ou menos a sessão. Então, como acupunturista, dá para ter uma vida muito digna, que sim, dá para você sustentar sua família e ser muito feliz. O esquema de publicidade aqui é diferente. A gente não pode, de maneira nenhuma, garantir nenhum tipo de tratamento. Então, fazer essas publicações de antes e depois, totalmente proibido. Você não pode garantir o que o tratamento vai dar um resultado e trazer uma certa ilusão para o paciente, entendeu? Que vai se tratar. Então, aqui, quando você vê qualquer publicidade em Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, você vai ver que é bem limitado, assim, você vai ver umas frases, umas coisinhas, assim, mas você nunca vai ficar vendo antes e depois. Inclusive, a pessoa não pode nem deixar depoimento na sua página de Facebook ou no seu site. Não existe depoimento de paciente. E quando isso acontece, você tem que tirar. Você não pode deixar no seu site ou no Facebook porque está fazendo uma promoção excessiva, entendeu? Isso não é permitido. Mas por que não pode? Gente, não pode. Isso traz uma neutralidade pra coisa, entendeu? Isso traz uma seriedade. E eu acho legal que seja assim, eu não acho ruim, não. Aí me perguntam também assim, que o que se aprende no Brasil não é válido em nada no Canadá. Gente, é lógico que é válido. Medicina chinesa é medicina chinesa, entendeu? O que a gente aprende no Brasil é Qi, Shui, aqui é tudo a mesma coisa. A teoria de base, Zhang Fu, é tudo igual. Meus professores, eu tive ótimos professores no Brasil, não posso reclamar, não. Mas é óbvio que nenhuma instituição é perfeita. Aqui também não é perfeito. Assim como no Brasil eu tive ótimos professores, aqui eu tenho ótimos professores também. Tem alguns que talvez não sejam ótimos, mas também eles me trazem a bagagem de experiência deles, a bagagem de conhecimento deles, e eu aproveito o máximo que eu posso. Eu gosto muito de uma frase do Bruce Lee que fala que conhecimento vem do seu instrutor, mas sabedoria vem do seu interior. Então eu acho que culpar o seu professor pelo seu fracasso é uma coisa muito mesquinha, muito pequena, porque você é responsável pelo seu conhecimento, entendeu? Então eu agradeço a todos os meus professores por tudo que eles me trouxeram, mesmo que me ensinou que eu talvez não me identifiquei, mas aquilo também me trouxe uma coisa boa, porque eu não me identifiquei e achei legal, porque eu vi o outro lado. Então existe muito respeito da parte dos professores comigo também. Eles me perguntam as coisas, como é que vocês faziam isso, como é que faz aquilo, porque
No fim das contas a gente faz a mesma coisa, entendeu? Assim como no Brasil, aqui também existe muita técnica diferente, muito jeito diferente de tratar. Eu me lembro no Brasil, quando eu estava na clínica, eu ia na segunda-feira, o professor gostava de colocar pontos unilaterais. Aí eu ia no outro dia, na quarta-feira, o professor gostava de só colocar ponto bilateral. Nenhum dos dois está errado, os dois estão certos, entendeu? Os dois estão dentro da mesma escola. Então por isso que eu falo que falar que como que faz no Canadá não tem como comparar, porque no próprio Brasil, na segunda-feira tinha um professor que fazia de um jeito, na terça-feira tinha outro que fazia de outro jeito. Aqui é a mesma coisa. Aí me perguntaram se faz diferença aprender com um professor chinês. Faz e não faz, porque é óbvio que é legal você estudar com um cara que tem 30 anos de experiência, que foi médico na China. Isso te traz uma carga de conhecimento muito grande, mas também uma carga de humildade muito grande, entendeu? Porque esses caras, eles não se importam de te ensinar e aprender com você também. A gente sempre tem coisa para aprender. E eu tenho professor chinês e tenho professor canadense aqui também. Pô, sensacionais, todos eles. Eu gosto muito de todos. Aqueles que eu não me identifico tanto, também absorvo que eles podem me passar. E se eu não quiser fazer o que eles estão me mandando no futuro, na minha clínica, eu não faço, mas dentro da clínica escola, não interessa se eu não concordar, eu sempre vou respeitar, porque eles sabem o que eles estão fazendo ali e tem um embasamento teórico e prático, e dentro da experiência clínica deles aquilo faz muito sentido. Na medicina chinesa a gente tem essas coisas, a gente pode fazer um pouquinho diferente um dos outros, isso aí é normal, se você não está acostumado com medicina chinesa. Aí me perguntaram aqui também se é verdade que tem que achar teti em todos os pontos, se aqui é mais dolorido porque faz com chinês. Não, né, gente, não é assim, cada um faz de um jeito diferente, como eu já expliquei. Teti é um negócio muito subjetivo, né, gente? Teti, como que você procura teti no VG20, por exemplo? Você vai ficar cutucando ali esperando dar choque, não é assim que funciona. Então assim, com o tempo você vai aprendendo a saber se o ti tá ali ou não. Você não pode exigir de mais uma pessoa que não tem o que te dar. Por exemplo, a pessoa tem uma deficiência muito grande de sangue, tá ali muito fraca, tá? Você vai ficar enfiando agulha e cutucando a pessoa? Vai fazer isso, entendeu? Eu tratei paciente, eu tenho paciente chinês, alguns chineses aqui que tratam comigo. Tinha uma paciente que ela tinha insônia, morria de medo de agulha. Não vou ficar enfiando agulha nela procurando teti, entendeu? Eu vou com calma, vou devagarinho, primeira, segunda, terceira sessão, aí depois, se ela estiver mais forte, a gente vai buscar mais estímulo. Mas você não pode padronizar, falar que aqui no Canadá faz assim porque chinês é mais dolorido. Não, gente, com cada paciente, cada caso é um caso. Se eu vou tratar um paciente com AVC, com sequela de AVC, óbvio que é outro estímulo. Aí você vai ter que buscar um estímulo mais forte mesmo. Se é uma dor, uma estagnação no canal ali, que você tem que soltar, você tem que dissolver essa estagnação, óbvio que o estímulo vai ter que ser mais forte, mas não é um padrão, não é assim que funciona, e não interessa se é canadense, brasileiro ou chinês, é a mesma coisa, é tudo medicina chinesa. Ainda sobre teti, eu me lembro uma vez, um outro caso, uma paciente, primeira vez estava chegando lá, super ansiosa, cheia das coisas na cabeça cheia do jeito que estava, muito padrão de calor, muita agitação mental, e aí o professor fez todas as perguntas e etc, eu só estava observando, e na minha cabeça eu já coloquei lá, vai ter um coração 7, pericárdio 6, blá blá blá, já tudo pronto. O professor fez bem diferente do que eu estava pensando, né? Aí eu fui questionar o professor e tal, falei assim, eu vi que você foi para um outro lado, assim, tal, o que você achava? Você acha que estaria errado se eu usasse um coração 7, pericárdio 6? Não estaria errado, poderia fazer assim também, mas ponto dolorido, né? Ponto dolorido, primeira vez, não precisa, né? Deixa o paciente tranquilo e tal. Então por aí você vê que tem um cuidado, sabe? Não é porque ele é chinês que ele vai ser creepy e vai querer enfiar a agulha para sentir dor, não é assim. Ele vai tratar o paciente com cuidado, com carinho também. E realmente, depois a gente sempre precisou usar outros pontos como pericárdio 6 e coração 7, e depois também com outros pacientes, assim, porque quando a gente vai tratar nos níveis mais avançados, você vai fazer todo o intake, né, todas as perguntas que você tem que fazer para o paciente, vai montar o seu plano de tratamento ali, sua síndrome, vai pegar os pontos que você vai usar, se apresenta para o professor e fala, o paciente está assim, assim, assado, a síndrome é essa, o princípio terapêutico é esse, eu vou usar esse ponto. O professor pode achar que beleza, tá maravilhoso, ele pode discordar de tudo que você fez e falar, não, faz esse ponto que vai ser melhor por causa disso. Aí você concorda, óbvio, porque vai estar certo. Mas enfim, não interessa se o professor vai ser canadense ou vai ser chinês. Ele pode discordar do que você está propondo, assim como ele pode concordar também, sugerir. Vai depender tudo da confiança que ele tem no que você está fazendo e você também, né, na confiança do que você está fazendo. Porque se você defender o seu ponto de vista ali no tratamento, se você fizer direitinho, ele pode concordar também. Uma vez um professor pediu para
eu usar moxa no VG20 numa paciente, e pelos motivos lá que eu apresentei para ele, falei, professor, eu acho melhor a gente não usar, e apresentei os motivos para ele, isso longe da paciente, obviamente, e o professor concordou comigo. Ele pratica acupuntura há 40 anos, entendeu? Chinês, ele era médico na China, e eu falei para ele que eu não me sentia confortável de usar a moxa naquele momento, e apresentei os motivos para ele, ele concordou comigo e falou, não, realmente, não pode deixar, não precisa fazer hoje mesmo não. Então, eu lembro na primeira vez que eu estive na clínica aqui, como os alunos estão começando, então a gente só observa o professor. E aí eu me lembro que chegou uma paciente, ela tinha uma dor assim do lado, no abdômen, que ela tinha feito uma cirurgia, tinha ficado uma cicatriz, enfim, ela sentia muita dor nessa lateral. E aí o professor fez todas as perguntas, fez tudo lá, e aí eu lá na minha cabeça já fazendo toda a diferenciação de síndrome, não sei o que, fazendo meus pontos tudo na minha cabeça. Na hora do tratamento, o professor deitou a paciente na maca, colocou um estômago 36, o estômago 34, fez uma massagenzinha ali, tirou a agulha e falou, beleza, é isso. Tipo, não demorou um minuto. O paciente levantou, falou, como você tá sentindo? Eu tô sentindo melhor. Falei, ótimo, que bom, então tá bom, você volta semana que vem. O professor é chinês, ele faz assim. Esse mesmo professor, numa outra oportunidade, ele tratou uma outra paciente, eu também fui colocando os pontos na minha cabeça assim, falei, nossa, ele vai querer usar só uns 2 ou 3 pontos. Ele colocou a agulha na paciente inteira ali, mas era outro tipo de sintoma, era outro tipo de característica, sindrômica. Então assim, aqui vai fazer o que tem que ser feito. Como na clínica, quando eu estudei no Brasil, era também, fazia o que tinha que ser feito. Tem hora que tem que ter um estímulo mais forte, tem hora que você tem que ir mais devagarinho. Aí me perguntaram também se o canadense prefere tratar com chinês. Não, gente, porque o paciente vai preferir tratar com quem ele se identificar mais e com quem ele vê o resultado. Então, se a pessoa chega morrendo de dor no seu consultório, você tira essa dor dela, se a pessoa tem vários problemas digestórios, você consegue regularizar isso, ou se ela não consegue dormir, você estabiliza o sono dela, não interessa se é do Senegal, se é do Brasil, se é do Canadá ou da China, entendeu? A pessoa vai voltar a tratar com você e ela vai se identificar. Eu tenho pacientes chineses que tratam comigo, tenho muito paciente brasileiro e canadenses também que tratam comigo e beleza, mas isso também não quer dizer nada, entendeu? Muito paciente canadense vai gostar mais do chinês, então é a mesma coisa, todo mundo é igual aqui. Outra pergunta foi sobre a literatura que a gente usa para estudar aqui. Bom, a gente estuda muito livros clássicos, né? A gente tem os professores que são da China aqui, mas a gente usa assim como livro base para estudo de pontos é o Peter Deadman, que é o mesmo que eu usava no Brasil. Para teoria de base, diagnóstico, a gente usa muito Maciossia também, que inclusive eu acho muito didático, eu acho ótimo para quem está aprendendo, é bem explicadinho, assim, bem detalhado, eu acho que é legal. Então assim, é um mix. A gente usa livro clássico, a gente usa livro mais moderno, como o do Maciossia, e a gente tem muito embasamento com artigo científico também, né? Porque a gente tem que ter um diálogo com outros profissionais, então é importante que a gente também entenda como são escritos os artigos científicos, o que tudo aquilo quer dizer, para a gente conseguir manter o mesmo nível, né, de diálogo com os outros profissionais. Então é um mix entre livro clássico, livro moderno e artigos científicos. Como é que é a diferença da clínica escola aqui? Aqui você precisa ter 500 horas de prática clínica. Então ela é dividida em semestres. Então durante todo o curso o aluno vai ter que ter contato com o paciente dentro da clínica em cada nível que o aluno tiver. Então assim, no segundo semestre, eu acho, ele vai para a clínica e ele só observa o professor. Então o professor vai fazer todo o tratamento, vai fazer todas as perguntas para o paciente e o aluno só observa. O tratamento também ele só observa. No outro semestre, aí o aluno já começa a ter contato com o paciente, aí já vai começar também a treinar agulhamento, vai usar papel para treinar agulhamento, vai treinar uns nos outros, e aí começa a fazer tratamentos junto com o professor, mas com pontos mais fáceis de utilizar. No outro semestre já avança mais um pouco, e assim por diante, mas sempre vai ter um paciente e um aluno. Não é como no Brasil, eu não sei como é que são todas as clínicas do Brasil, mas eu lembro da minha, mas então não interessa, a clínica ficava aberta de segunda a sexta, você ia na hora que você quisesse lá e você entrava no meio do atendimento com o aluno mais avançado e ia aprendendo assim, até que você se tornava o aluno mais avançado e recebia os alunos mais novos, então ficava tudo mais ou menos junto. Aqui não, aqui o paciente ele vai agendar com você, você é o responsável pelo tratamento, você vai acompanhar o progresso. Se o outro aluno não tiver nada para fazer, o paciente dele não veio, alguma coisa assim,
assim, aí ele te acompanha, entendeu? É assim que funciona, mas todo semestre você tem o seu paciente ali separado por horário, e você atende dentro daquele horário. Não é como no Brasil, que não tem um limite, assim, a pessoa vai e aí você atende quem chegar. Aqui você tem um horário certinho para atender, horário de começar e horário de terminar, e cada um no seu nível. Não sei dizer se isso é melhor ou se é pior. Eu acho que é só diferente, entendeu? São realidades diferentes também, né? Porque aqui o curso, você é obrigado a completar essas horas dentro desse período. No Brasil é mais flexível. Então não vou dizer que no Brasil é ruim, ou aqui seja ruim, ou o Brasil é melhor. Eu acho que foi legal ter vivido as duas experiências, entendeu? Ter feito a clínica no Brasil e ter feito a clínica aqui, que eu vi as duas formas de estudar. Não sei qual das duas eu escolho, porque é legal, eu gosto de ordem e organização, acho importante que seja organizadinho, mas eu me lembro também no começo, eu gostava de saber mais, então eu gostava de estar ali com os alunos mais avançados ali para poder buscar mais conhecimento, então foi uma oportunidade boa também para mim. Então aqui, assim, ela é organizadinho pelos níveis, então é mais seguro, vamos dizer assim. Mas no Brasil é legal também você ter a oportunidade de já chegar, começar a ver uns tratamentos mais avançados desde o começo, isso dá uma empolgação também. Teve uma outra pergunta aqui também sobre plano de saúde, se é mais ou menos igual no Brasil. Bom, aqui no Canadá, a saúde é pública, em 100%. Então, não tem esse negócio de plano de saúde, ou você ir no médico de preferência, ou você agendar e usar o seu plano de saúde. Aqui não tem isso. Primeiro você vai ter que ir num médico de família, e aí dependendo do seu problema, o médico de família vai indicar o médico que você vai precisar, neurologista ou pediatria, seja lá o que for. Então, é legal porque coloca todo mundo no mesmo nível, todo mundo tem o mesmo tipo de atendimento médico, só que isso também causa uma lentidão no sistema. Então, se você tem um pouco mais de pressa, às vezes você acaba optando por uma outra linha de tratamento, como tem os tratamentos naturais, como acupuntura, massagem, etc. Então os planos que tem aqui, esses planos de saúde que tem, é como se fosse um seguro que as empresas oferecem para os funcionários para você usar com esse tipo de tratamento, entendeu? Então você tem acesso aí a massagem, acupuntura e desconto em medicamento que você compra na farmácia. Você usa esse plano de saúde para isso. Muitos pacientes que a gente atende com esse tipo de plano. E o valor que a gente cobra é sempre o mesmo, não interessa se a pessoa está pagando em dinheiro ou usando esse plano, ela vai sempre pagar o mesmo valor e você vai receber também o mesmo valor, entendeu? Então é muito justo, diferente no Brasil que você acaba atendendo pelo plano, você recebe menos. Aqui não, você vai receber o mesmo valor. Então os planos que tem de saúde são isso. Então tem uma certa vantagem, porque as pessoas acabam não tendo acesso ao médico que ela quer na hora que ela quer, acaba procurando o nosso trabalho mais holístico, né, para poder resolver o problema, e usa esse tipo de seguro. E surreal, assim, uma experiência que eu tive que é o retrato do que é o Canadá mesmo, né? Eu era o tutor do curso de acupuntura, então tinha vezes que eu tava lá, eu, brasileiro, ensinando acupuntura em inglês para um monte de estudante chinês, né? Isso aí é o retrato do que é o Canadá mesmo. E é isso, gente. Eu não quero passar nenhum tipo de informação sobre imigração para vocês, porque eu não sou agente de imigração, não tenho contrato nenhum com escola nenhuma. Estou só tentando passar para vocês a minha experiência pessoal como acupunturista em Ontário. Então, assim, se você deseja ir para outra província, procura saber como é que funciona nas outras províncias. Eu só posso falar daquilo que eu vivenciei aqui e da minha própria experiência, que no geral é positiva. E eu recomendo, assim, se você tem interesse de encarar isso aí, é bacana, assim. Você pode me mandar um e-mail, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver alguma outra questão que eu não respondi aqui, você pode me perguntar, eu vou ficar muito feliz de ajudar, beleza? Agradeço aí para quem assistiu o vídeo até aqui e desejo muita boa sorte para vocês aí na jornada de vocês, tá bom? Grande abraço!